Entrando no tema paradoxo, que eu acho que é a ideia central aqui, a gente entender, de certa forma, quais são as novas questões, os novos desafios, com toda essa evolução que a gente tem vivido. Se fosse para você elencar ou enumerar os principais paradoxos que a gente vai viver num curto espaço de tempo com as novas tecnologias, quais seriam, na sua visão? Bom, a gente tem as crises da democracia, que eu acho que é o que a gente está vivendo mais claramente esse ano, né? Então, outro problema que a gente vê, por exemplo, né? Depois eu cito outros. Mas na década de 90, quando a internet deu seu boom e se popularizou, ainda era a internet de escada, não sei se você lembra dessa época, mas era muito chato mexer na internet, porque era pelo plug telefônico, então, às vezes para fazer um download eram dias, né? De uma música, alguma coisa do tipo, era ridículo. Mas boa parte de autores, né, filósofos que tinham um viés mais ligado ao mercado, ao neoliberalismo, ao toyotismo, anunciavam que a gente ia viver a aldeia global, né? Então diz o seguinte, olha, com acesso à internet as pessoas vão ficar mais inteligentes, porque vão ter mais acesso ao conhecimento, vão se tornar mais tolerantes, porque com a internet a gente vai conseguir se conectar com pessoas de outros lugares do mundo. A economia ia melhorar também, porque novos mercados iam se abrir pelas conexões. Se dizia também que o desemprego ia diminuir. E aí, passados 30 anos mais ou menos desse período, não foi exatamente isso que aconteceu. Não que não tenha acontecido em algum grau, mas politicamente o que aconteceu, né? As pessoas, aliás, se dizia também na década de 90 que as democracias iriam se fortalecer, porque a internet ia ser uma nova praça pública, as pessoas iam se engajar, e de certa forma aconteceu. Eu falei isso agora há pouco, né? Movimento negro, indígena, feministas, etc. Mas, por outro lado, isso também abriu as portas do inferno. Então a gente viu o neonazismo surgindo com toda a força, a intolerância, o racismo, o negacionismo científico, inclusive, né? A gente viu isso durante a pandemia, né? Coisas que eram tão básicas ali. Enfim, eu não entendo nada de pandemia, mas eu tenho formação suficiente para saber quem eu tenho que escutar. Eu vou escutar o cientista ali, né? Eu não vou escutar o tiozinho da internet, né? Dizendo... tem chip chinês na vacina. De onde ele tirou isso, né? Então esses paradoxos vão surgindo, né? Nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento e nunca menosprezamos tanto o conhecimento, né? Nunca tivemos tanta oportunidade de trazer à tona as vozes dos emudecidos sociais, né? O movimento negro, feminista, como citei aqui, mas nunca houve tanto preconceito, né? Deflagrado publicamente. Coisas que na década de 90 eram coisas superadas, do tipo, nunca mais vamos ter ditadura, nunca mais alguém vai ameaçar a democracia, onde já se viu isso. E chegamos nesses níveis aqui, né? Então as crises democráticas, elas foram impulsionadas por esses avanços tecnológicos, né? Muito em função de inteligência artificial, Big Data, né? Que eu acho que é outro assunto que a gente vai discutir já já. Bom, outros paradoxos, a gente já discutiu aqui a questão da privacidade, né? Nunca fomos tão individualistas e nunca perdemos tanto a individualidade. A gente tem também a questão do trabalho, que eu citei agora há pouco, né? Por exemplo, se prometeu desacorrentado, mas a gente tem motoristas de Uber que trabalham 12, 14 horas por dia, os entregadores de aplicativos também. Então, não é porque a gente tem tecnologias à torta e à direito que necessariamente as contradições vão diminuir. Muitas vezes elas aumentam. Outra questão também que ninguém parou para pensar até a década de 70, que foge um pouco do nosso escopo, mas até a década de 60 e 70 do século passado, praticamente ninguém em sã consciência diria que a industrialização geraria efeitos colaterais para o meio ambiente, né? Foram precisos, né, os movimentos como o WWF e o Greenpeace, que surgiram na década de 70, denunciar exatamente esse paradoxo, né? Então, e esses paradoxos, essa dialética do esclarecimento, vai dizer o Adorno, né? É o nome do livro dele. Esclarecimento é iluminismo, né? É a ilustração, que tem a ver com o progresso, com a racionalidade. E a dialética é a contradição, né? Então, os frankfurtianos foram um dos primeiros a perceberem isso, que os avanços técnicos, científicos industriais, lógico que eles trazem milhares de benefícios, mas nem por isso deixam de gerar novas contradições, né? Então, eu acho que hoje o que mais chama atenção são as crises da democracia, né? Pelo ano que a gente está vivendo, os momentos políticos também, a guerra na Ucrânia, por exemplo, tudo isso surgiu em redes sociais, né? E esses agentes políticos que dizem não serem políticos também, né? A gente viu o MBL aqui no Brasil e depois a ficha caiu para a população, né? Vocês viram outro dia, num outro podcast, né? O Monark com o Kim Kataguiri defendendo o partido nazista. Liberdade de expressão não é liberdade de expressão,
né? Porque antes da liberdade de expressão tem outro direito essencial, que é o direito à vida. Exato. E o nazismo tira esse direito. tira esse direito, então não é liberdade de expressão. E quando nós somos ignorantes, nós não estamos agindo com liberdade de expressão, porque a ignorância é uma prisão de expressão, jamais uma liberdade. E é isso que esses indivíduos acabam fazendo. E aí você vai vendo todo tipo de paradoxo, né? O mesmo meio de comunicação, como a internet, que te permite ter acesso a artigos científicos, ou mesmo vídeos de pessoas especializadas que falam muito bem e que têm muito a contribuir na nossa formação cognitiva, mas a maioria das pessoas não procuram esses instrumentos, né? Vai atrás, como eu falei para vocês, de um tiozinho de não sei onde, que às vezes paga, né, para ter mais acessos, tem robôs por trás deles, e que acabam disseminando notícias falsas, né? Então, olha que baita paradoxo, né? E aí que a gente vê a diferença entre informação e conhecimento. Informação é uma mensagem que entra para um ouvido e sai pelo outro. Por exemplo, quais as 5 principais notícias que alguém que esteja nos vendo agora, essa câmera aqui, né, se lembra, que viu no Facebook ou no Instagram? Não lembra. Então, informação é mais ou menos como o William Bonner narrando o Jornal Nacional. Ele não fede e não cheira, né? Então, ele não tem emotividade, não gera memória, uma experiência, né? Então, a informação, para os alemães, lembra o conceito de vivência, que tem a ver com esquecimento, tem a ver com a ideia de que tudo é descartável também. Agora, a noção de experiência gera memória, gera conhecimento. Você deve ter visto milhares de filmes que te impactaram e que nunca saíram da sua cabeça. Livros que você leu que continuam vivos, né, quando você enxerga alguma realidade. Isso é conhecimento. E o conhecimento está sempre se perpetuando, se transformando, porque quando eu incorporo um conhecimento e transfiro, eu deixo a minha assinatura, eu deixo a minha marca. Então, não é que eu tenha decorado tudo isso que eu estou dizendo aqui para você. É porque esses conhecimentos que eu adquiri, eles me impactaram de tal forma que me conduziram à capacidade de narrá-los. E da minha forma. Outra pessoa que estivesse no meu lugar narraria de outra forma também, e provavelmente melhor. Mas a informação não. A informação, ela se dilui, ela evapora. Então, é por isso que também existe dentro dessa discussão do nome, né, que a gente dá essa época que a gente está vivendo, alguns chamam de pós-modernidade, geralmente os mais otimistas, não que seja uma regra, por favor. O Bauman evita usar esse termo, prefere modernidade líquida devido a essas contradições todas e paradoxos, mas há outros 2 nomes também, né? Alguns autores vão chamar de era da informação, de forma provocativa, é só informação, mas não é conhecimento. Alguns otimistas vão chamar de era do conhecimento também. Mas o paradoxo central é esse. Nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento e nunca fomos tão mal informados, né?